Para quem trabalha em plataforma digital ou tem uma empresa que precisa trilhar esse caminho, ouviu nos últimos tempos uma sigla SEO, S-E-I-O. Isso faz uma diferença nesse mercado de marketing digital, no jornalismo, no dia a dia de quem opera nesse mercado. Para falar sobre isso, a gente convidou o Beto Hades, que já está aqui comigo. Oi, Beto, tudo bem? Fala, Caio, tudo bom? Prazer estar com vocês aí. Prazer é nosso estar aqui com você. Olha só, o Beto ele é publicitário, ele é sócio-diretor da Plim, cofundador e embaixador ABC da Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, que o Real Time 1 tem parceria e toda quarta-feira a gente faz essa entrevista para conversar com você, internauta, pedir sua opinião também e trazer, claro, a participação de especialistas como o Beto. Ô Beto, me diz uma coisa, a gente que está aqui no jornalismo, a gente já fala isso já tem um tempo e a gente tem que trabalhar muito bem os textos para caber dentro da métrica do SEO, fazer isso chegar ao nosso público, ranquear melhor. Mas o que significa? Maravilha. O que é esse SEO? Diz aí para o nosso internauta. Tá por dentro já então, né, Caio? Seguinte, SEO, o termo vem do inglês, né, que significa Search Engine Optimization, né, a otimização para os mecanismos de busca, como, por exemplo, claro, o líder de mercado, que é o Google. Né, é um conjunto de técnicas e práticas aí aplicadas para a gente otimizar e melhorar a visibilidade de um site e aumentar o seu tráfego orgânico, né? Ter como objetivo final o aumento em si do tráfego orgânico. Mas é uma série de ações que a gente implementa no site, tanto técnicas quanto de conteúdo, para que ele possa ter uma melhor experiência do usuário, consequentemente um aumento do tráfego orgânico e na qualificação dos leads do cliente. Em suma, é isso que é o SEO. Beto, você estava falando sobre isso e para o nosso internauta que às vezes não está familiarizado com esse tema, quando você vai no Google, o Beto até mencionou o Google aqui, você digita uma palavra, sei lá, vamos falar sobre reforma tributária. Quando você digita reforma tributária, os primeiros links que aparecem ali para você pode ser o resultado dessa boa prática que o Beto está falando. Mas essa boa prática exige técnica, exige alguns pilares que precisam serem obedecidos para você ter esse resultado desejado, não é isso, Beto? Exatamente. Aí a gente vai cair aí nos principais pilares, né, que a gente chama de SEO, que assim, a gente pode dividir o SEO essencialmente entre o SEO on-page e o off-page, né? O SEO on-page, a gente tem, primeiramente, vamos falar do SEO técnico, que é mais ligado à performance do site, a ele carregar rápido, e o Google, ele tem parâmetros para isso, por exemplo, o site web.dev, que é do Google, você tem também o GTmetrix, esses são os principais que eu mais utilizo aqui para ver como é que está a performance do site. O SEMrush, a gente tem o Webpeak, que é uma plataforma nacional também, que está coligada também à Anamid. Enfim, a gente tem uma série de plataformas que a gente faz essa mensuração de como que está o carregamento e a performance do site, tanto em desktop quanto para celulares, né? Então, é carregamento de JavaScript, de imagens, renderizações, né, desse conteúdo, desse site, mimificação do CSS, enfim, uma série de fatores que você tem que estar antenado para deixar o seu site mais rápido e melhorando, assim, a experiência do usuário, né? O Google hoje dá muita prioridade para o que é carregado na primeira camada, né? Na primeira aba, assim, o que você enxerga no carregamento, tanto por meio de desktop quanto de celular, o quão mais rápido esse carregamento, isso pode hoje... Há alguns anos já o Google ele traz como prioridade isso no seu ranqueamento, né? Isso a gente chama aí do SEO on-page técnico. Com esse SEO page técnico bem feito, que a gente traz, assim, essencialmente quando eu estou com um projeto de SEO no meu cliente, é onde a gente primeiro arruma a casa, né? Ou fazendo um novo site para atender essa necessidade, ou fazendo os ajustes no site do cliente para atender o SEO técnico dele. Estando com a casa em ordem, a gente vai priorizar depois o SEO de conteúdo, né? Como que está a parte de conteúdo do cliente, as palavras-chave que a gente fala aí de o tráfego orgânico
com marca e sem marca. Essas são as duas formas que você pode ser acessado organicamente no Google. O que isso significa? O com marca é quando a busca envolve a marca do cliente. Então, vamos supor, tênis Nike, né? Aí você tem o Nike envolvido, a chance de você estar, né, nos primeiros resultados, óbvio, é muito maior, porque foi digitada a sua marca e no seu domínio vai constar a sua empresa, então aí você consegue se posicionar mais facilmente. Mas aonde está o foco aí do trabalho de conteúdo? É no conteúdo sem marca, onde, por exemplo, uma empresa de calçados precisa se posicionar tênis para basquete, tênis para futebol, tênis para vôlei. Então, aí você vai trabalhar conteúdos, tanto se for uma loja, deixar na loja virtual isso muito bem destacado, né, em título, URL, H1, H2, aí toda uma sequência de estrutura de conteúdo, você ter essas palavras-chave e buscar as melhores palavras-chave, as palavras-chave mais estratégicas, né? E que te tragam um resultado, porque também você tem que pensar o seguinte, já tem muita gente há muitos anos com os seus sites trabalhando SEO e trabalhando conteúdo. Então, aí você tem que buscar qual a palavra-chave mais estratégica, eu digo no seguinte sentido de você obter posicionamento. Então, você, às vezes, não vai conseguir, em 2 meses, estar bem ranqueado para tênis. Mas se você fizer um conteúdo de cauda longa, que a gente chama, né? Tênis para basquete infantil, vamos supor. Aumentar essa cauda para ter, que você vai trazer relevância, você vai ter uma busca qualificada, consequentemente, a chance de você ter uma venda, de obter um lead também por meio do tráfego orgânico, trabalhando um conteúdo com uma cauda maior, mas que, porém, tenha uma estratégia nela, você vai conseguir resultados. Então, aí a gente falou das duas partes do pilar do SEO on-page. Para concluir, a gente tem a parte do off-page, que, assim, essencialmente não condiz tanto ao trabalho do profissional em si no site, né? O nome já diz, off-page. Por quê? Porque isso trata, essencialmente, da quantidade de links, que se diz hoje, é um termo mais utilizado, de backlinks, quantidade de links que apontam para o seu site. Então, aí você pode envolver uma assessoria de imprensa para que outros blogs, outras páginas enviem links para o seu site, para portais de conteúdo, enfim. Você precisa link de saída, estar apontando para o seu site. Em parte disso, é o link de saída que você está mencionando. Não chega a ser o link de saída, porque esse seria o link de saída, é a última página, né? Pode ser a última página que o usuário frequentou. Os backlinks são outros sites na internet apontando para o seu site. Isso que é o backlink. Perfeito? Entendi. Então é isso. E toda essa quantidade de backlinks, a idade do seu site, a idade do seu domínio, algumas plataformas dão uma nota, vamos dizer assim, para o seu site, que é a autoridade do seu domínio. Então, quanto maior a autoridade do seu domínio, mais chances de você estar aí na grande missão que é o SEO, de estar na primeira página do Google, né? Então, quanto mais backlinks, quanto mais os seus sites estiverem em outros sites, mais fácil será o seu ranqueamento. Onde que eu quero dizer? Se você tiver um conteúdo exatamente igual ao de um site de um concorrente, e a busca for a mesma, a chance de estar acima sempre é de quem tiver uma autoridade de domínio maior. Então, aí a gente tem aí a formação dos principais pilares do SEO, o SEO on-page e o SEO off-page. É isso. Eu vou tentar fazer aqui um link em parte da resposta que você já deu nessa sua segunda intervenção aqui, Beto, que é o fato de você se tornar visivelmente, de forma online, estar ali logo nessa primeira busca, nesse primeiro resultado de busca. Mas tudo isso, às vezes você percebe que com a chegada do marketing digital, a facilidade de você ter uma página na internet, que você vai segmentar um conteúdo, ou você vai trabalhar com jornalismo, ou você vai ter uma página da sua empresa ali dedicada para aquele tema, você citou o tênis, o sapato, seja lá qual for, às vezes a falta de um profissional para orientar da seguinte forma, como você precisa operacionalizar tudo isso, é o diferencial para o resultado que você espera. Uma vez que
não adianta só o teu site, não é apenas eu querer ter o resultado. Às vezes, num aspecto que você falou, até a plataforma não está adequada para ranquear dentro da plataforma. Exatamente. Isso é uma realidade que você encontra no dia a dia do mercado? Totalmente. A gente tem diversos aí problemas a serem solucionados em SEO em todas as vertentes. Por exemplo, às vezes você tem uma loja virtual de uma plataforma pronta que, por exemplo, seu cliente paga uma mensalidade, porém essa plataforma não está carregando adequadamente. Isso vai impactar na experiência do usuário e vai impactar também no Google, no posicionamento aí, porque o Google leva isso em consideração. Então, aí o que vai acontecer? O cliente vai acabar gastando muito em tráfego pago, porque no orgânico ele não está conseguindo posicionamento. Então, a gente precisa ter, sim, um profissional de estratégia de SEO, né? A estratégia de SEO, ela é essencial para o negócio do cliente, para trazer o tráfego orgânico, para trazer leads e vendas qualificadas, para ter essa... Porque com a experiência do usuário bem feita, com esse SEO técnico bem feito, isso vai trazer credibilidade e confiança no site do cliente, e isso vai ser uma vantagem competitiva, acaba sendo uma vantagem competitiva para o cliente. Assim, o SEO, o tráfego orgânico, é uma das vertentes para trazer tráfego e leads para o site, mas o SEO não deve ser feito somente o SEO, né? É claro que eu tenho um foco maior, sou especialista em SEO, porém, na minha agência, eu também faço para o meu cliente, eu faço tráfego pago, eu faço redes sociais, eu faço automação de e-mail, então, um site ele tem que ter o tráfego multicanal para trazer o acesso e depois o lead e a venda para o seu cliente, né? É todo um multicanal aí que é feito o tráfego. Não adianta só SEO, não adianta só tráfego pago, você tem que estar em todas as vertentes para ter sua presença digital perfeita aí. E isso, claro, que vai impactar na visibilidade online do negócio. E tem o resultado disso, Beto. Como medir o sucesso? Se isso está dando certo, como é que vocês conseguem, a partir da sua empresa, por exemplo, ofertar através de um relatório, de uma reunião, Sim, para o cliente? excelente pergunta. Relatório, aliás, que demora, viu? Isso aí, quem trabalha com SEO sabe e tem que saber contabilizar, né? Na verdade, até trazendo defendendo a causa aí, vamos dizer assim, do SEO, o SEO ele tem que ser um produto, né, de quem trabalha com SEO e não simplesmente, vou fazer seu site e aqui junto com o nosso FII mensal, eu faço um pouquinho de SEO, enfim, não, isso tem que ser, cada vez mais, as agências têm que se catequizar a se educar a ter o SEO como um produto, da mesma forma que o tráfego pago é muito bem definido, o quanto o cliente investe, tanto no pagamento da agência, no pagamento das mídias, isso vai acontecer no tráfego orgânico, só que no tráfego orgânico ele não vai pagar a mídia, porque a mídia, como já se diz, é orgânica, é gratuita, ele não vai precisar pagar a mídia, mas ele vai pagar pelo tempo do investimento do trabalho da agência em criação de conteúdo, em monitoramento sempre da performance, para ver se o site está carregando bem, e assim, aí o planejamento, a estratégia, né, que envolve o planejamento das palavras-chave, aí fazer esse conteúdo e depois a gente trazer um relatório para o cliente, o que foi feito, e aí trazer o que você me perguntou, a sua pergunta, os KPIs de SEO, né? O que são os KPIs de SEO? Essencialmente, o que você tem que fazer para o cliente? O cliente tem que ter um aumento do tráfego orgânico, né? Então, não adianta, por exemplo, é um KPI, você falar que para tal palavra-chave ele era 40º e hoje ele é o 5º, sim, é um KPI, porém, essa palavra-chave ela tem que ter um volume interessante, porque ela tem um volume interessante, ela vai trazer clique, né? Clique, acesso, sessão de qualidade, a sessão que tenha um tempo de retenção. Então, vamos lá, o que para mim é KPI de SEO? É o aumento do tráfego orgânico, que é medido pela quantidade de usuários e de sessões,
A taxa de cliques é muito importante, né, o CTR, porque assim, o Google, ele mostra, a gente tem plataformas do próprio Google, por exemplo, no Google Search Console, você vê quantas vezes a marca do seu cliente foi impressa no Google, né, que é a impressão, e quantas vezes foi clicado. Essa divisão entre clique dividido por impressões, você traz uma porcentagem, que é o CTR. Por exemplo, se você foi impresso 8 vezes e teve 4 cliques, você teve 50% de CTR, tá? Então, quanto maior o seu CTR, melhor, quanto maior o seu tráfego orgânico, melhor, você tem que objetivar, mensurar, né, você tem ali as formas de conversão do usuário, que pode ser um clique no WhatsApp para falar com o cliente, ou se for uma loja virtual, o pedido em si, formulários preenchidos, e-books que o usuário baixa, tudo isso são taxas de conversão que você vai ter as métricas lá e você vai ter os diferentes canais, né, por orgânico, por pago, por tráfego direto, por e-mail, e no SEO, o tráfego orgânico, a melhoria dele, é onde você vai ter esses KPIs aí, que eu citei, né, acho que é mais ou menos por aí. O tempo do site, a taxa de rejeição, acho que eu já falei também. Então, esses são os KPIs, os principais KPIs que eu considero aqui na Plim, que eu trago em relatório para os meus clientes. Aliás, eu até tenho aqui, alguns clientes comigo trabalham, a gente faz o trabalho de SEO de conteúdo, e alguns deles eu tenho até, eu tenho objetivos, eu tenho, por exemplo, aumentar no fim do ano, tem cliente que eu tenho que aumentar 30% por ano o aumento do tráfego dele, ou 10% a mais em vendas. Isso também pode ser um KPI, algo a se combinar, a se ter isso no cliente em contrato também. Alguns clientes acabam acontecendo também dessa forma, de você buscar esse resultado para ele em questão de vendas também, por meio de tráfego orgânico. Beto, a gente está na era da inteligência artificial, está na palma da mão, e como isso pode auxiliar, quem trabalha nesse mercado de SEO? Perfeito. Aliás, a inteligência artificial, ela está em voga, né, em todas as vertentes aí do marketing digital, e isso não poderia ser diferente no SEO. Essencialmente, eu vou falar sobre a minha atuação hoje, onde eu mais utilizo a inteligência artificial na geração de conteúdo, no escalonamento de conteúdo. Onde que eu vou chegar, por exemplo? Determinado conteúdo para um cliente que eu faria um blog com uma FAQ, vamos assim dizer, né, com perguntas e respostas e tal, que a gente, com a inteligência nossa aqui, sabemos que isso vai trazer tráfego para o cliente. Antes da inteligência artificial, eu entregava uma página com essa FAQ. Hoje, eu consigo entregar, com o mesmo tempo, eu consigo fazer, por exemplo, cada uma dessas perguntas e respostas que eu colocaria na FAQ, eu consigo escalonar para se ter, vamos supor, eram 5 perguntas em uma página, eu faço essas 5 perguntas com uma introdução e faço 5 páginas para que eu tenha, para cada pergunta, uma URL, né? Uma página, um título, para que eu consiga ganhar relevância, para que eu consiga que cada uma dessas páginas sejam, por exemplo, a resposta dela já se torne até um trecho em destaque no Google, né? Que aí fica muito interessante, que é o que a gente chama de posição zero no Google, quando ele mostra a sua resposta já antes de qualquer resultado. Isso aí, conseguir atingir um trecho em destaque para o seu cliente, você vai ganhar uma relevância absurda nos buscadores. Então, eu acredito que na produção de conteúdo é onde eu mais utilizo. Você pode utilizar a inteligência artificial também para pesquisa de palavra-chave, para análise de dados, para personalização de conteúdo também, mas eu acredito que a gente tem ferramentas para esses itens que eu citei, já específicas para SEO, que você consegue atender melhor e ter mais estratégia do que colocar isso numa inteligência artificial, entendeu? Porque senão você vai produzir o conteúdo, vai analisar, você vai fazer tudo por inteligência artificial, você está tirando o maior valor da sua agência, que são seus profissionais.
Então, eu acredito muito ainda nos meus profissionais, então, por isso, eu utilizo mais para escalonar conteúdo, ter um volume maior, mais entrega de conteúdo, é onde eu mais utilizo a inteligência artificial atualmente aqui na Plim. Ótima estratégia e, claro, otimização, né? Você vai otimizando os recursos disponíveis pela IA. Beto, exato. Eu falei aqui no início que você é cofundador e embaixador ABC da Anamid, que é essa nossa parceria. Sempre que a gente vai encerrar uma entrevista com algum associado, eu costumo perguntar quais são as vantagens que se tem de você se tornar um associado da Anamid e lembrar que não é uma associação dedicada apenas ao mercado de marketing digital, é o mercado digital. Exatamente. Vamos lá, Caio. Eu sou suspeito para falar, né? Vamos começar pelo SEO. Nós estamos iniciando, já tivemos algumas reuniões e em breve já começarão as nossas entregas. Nós temos um grupo de estudos de SEO. Eu estou como eu e o Daniel da Degas, da agência Degas, nós estamos como líderes do grupo de SEO da Anamid, onde todo associado pode participar e pode contribuir com conteúdo conosco, né? E vai ter seu nome nas entregas, então isso é muito importante. Aí falando de outra, até convido todos aí que estão assistindo para se associarem, para estarem conosco nesse grupo de SEO. E outras coisas assim essenciais, por exemplo, o networking que nós fazemos. Então eu consigo, por meio da Anamid, fornecedores onde eu não sou especialista ou onde meus funcionários já estão com uma demanda grande de trabalho, eu consigo fornecedores. Na parte de SEO, eu tenho clientes que eu faço, agências que eu faço consultoria de SEO para essas agências. Então você pode ter networking, fornecedor, cliente, você pode ter os benefícios que plataformas oferecem, por exemplo, trazendo para a nossa área aqui de SEO, já que é a nossa pauta de hoje, a Webpick, ela dá desconto para o associado Anamid, além do próprio, de um dos cabeças lá da Webpick, o Marcos Custódio, estar conosco nesse grupo de SEO. Então, são N as vantagens, assim, o custo-benefício que a Anamid traz é absurdo e totalmente válido para qualquer agente digital. Perfeito. Roberto, eu quero te agradecer, obrigado mesmo por ter reservado um tempo para falar com a gente aqui no Real Time 1 em Manaus, obrigado, viu? Imagina, Caio, eu que agradeço a oportunidade aí, fico à disposição para tudo aí para vocês. Obrigado. Vou pedir para você ficar na tela aqui só um instantinho, enquanto eu me despeço do nosso internauta. Você, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe à vontade, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Real Time 1 Play. Eu conversei com o Beto Hades, publicitário, sócio-diretor da Plim, cofundador e embaixador ABC da Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.